Agora nós vamos falar sobre um tema importante também dentro dos contratos, é mais uma relação de proteção que o Estado tem. Essa proteção se dá por intermédio do Código Civil. Além do vício redibitório, nós temos a figura da evicção. Tá? O que seria essa evicção? A gente tem que tomar cuidado com a evicção, que ela se parece um pouco com o vício redibitório. Mas lembra que no vício redibitório o vício está no objeto do contrato, né? Ou seja, era um motor fundido. Aqui o vício na evicção, ele é um vício jurídico. Como assim, professor? Ele tem um vício na evicção no tocante à sua transmissão. Então vou dar um exemplo com o mesmo carro. Okay? Lembra que no vício redibitório, então, esse veículo apresentava motor, problemas no motor? Agora, na evicção, o vício é jurídico. Na evicção, o vício é quanto à transmissão desse veículo. Ou seja, por exemplo, é um veículo clonado, ou seja, o motor dele está muito bom, né? Ou é um veículo, por exemplo, Finan. O que é esse veículo Finan, professor? Bom, isso aqui a gente não aprende na faculdade, né? Mas veículo Finan é aquele veículo onde uma pessoa que está geralmente em outro estado começou a pagar as parcelas do carro e parou, fugiu com ele, né? E aí está vendendo por um preço muito abaixo, por isso que tome muito cuidado quando tiver um veículo com um preço muito abaixo. Então ele é Finan, ou seja, não dá para transferir ele porque existe ali já a financiadora que está correndo atrás com medidas de busca e apreensão atrás do veículo, certo? Então esse veículo aqui ele vai ter problemas quanto à questão jurídica, é um vício jurídico. Ou no caso do veículo, né, é um vício administrativo, porque não depende de sentença judicial, mas do Detran. Então o Detran é que vai fazer ali a decisão administrativa da perda de veículo. Um outro exemplo que eu tenho aqui para vocês é aquela pessoa que verificou um carro igual dele, né, um Honda Civic preto, que ele tem na garagem, e viu outro Honda Civic preto igualzinho andando ali na cidade com as mesmas placas, né, é o caso do veículo clonado. Mas tem um colega meu de Sinop que foi fazer a denúncia e, na verdade, o carro clonado era o dele. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer aí essa fiscalização. Um outro detalhe importante da evicção. Então percebemos que então, o vício da evicção ele é um vício jurídico, ou administrativo. Eu vou dar um exemplo aqui de um vício jurídico. Falei do administrativo do veículo. Seria o caso da compra de um imóvel. Então, como, professor? Isso aqui vocês também não aprendem na graduação, na faculdade. Isso aqui você vai ver lá no seu escritório. Por exemplo, a pessoa que falsificou a matrícula do registro de uma casa. Toda casa, todo bem imóvel, ele tem um número, tá? Um número de registro que está lá no cartório, que vai identificar esse imóvel. E aí a pessoa, num contrato de compra e venda, aproveitando-se da má fé, né, vai lá e vende para outra pessoa com a matrícula falsificada. Aqui nós temos uma evicção, ou seja, um vício jurídico aí na transmissão dessa propriedade. Cuidado, a gente tem que ter cuidado com 3 personagens que existem aqui dentro da evicção. Tá? Nós temos ali a figura do vendedor, que é o alienante. Por que a gente não chama de alienante, professor? Porque normalmente o vendedor ele está vendendo algo que é dele. Tá? E na evicção o que acontece? Essa pessoa que está fazendo a transmissão do bem, ele está vendendo alguma coisa ou com a matrícula adulterada ou com placa clonada. Perceberam? Há alguma situação irregular. Então é nominado de alienante. E essa pessoa que adquiriu, o adquirente, que adquiriu aí esse veículo, ele é chamado de evicto. Tá? E aparece um terceiro nessa relação, que é o verdadeiro dono. Quem que é esse terceiro? Esse terceiro ele é nominado, né, aqui como evictor. Professor, como que eu vou fazer para lembrar de todas essas regras no dia de uma prova? Tem 3 personagens. A dica que eu dou aqui para vocês, e a dica que os professores de cursinho sempre estão falando também, é que esse terceiro que aparece na relação processual ali, percebam que ele ganhou um R.
Então ele é o verdadeiro dono, ele vai tomar aquele imóvel do evicto. Professor, e como que se resolve essa situação? Ocorre que esse evicto, aí ele vai ter um direito de regresso contra esse alienante. Tá? Ele vai ter um direito de regresso, uma vez que apareceu o evicto. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse alienante já não tem mais o dinheiro, você vai ter que entrar ali com uma ação para questionar aí essa ação de regresso. Muito cuidado com um detalhe aqui, ó. O Código Civil tinha uma previsão, no artigo 450 e seguintes, de que esse adquirente ou evicto, ao ingressar com uma ação de regresso contra o alienante para reaver o valor do imóvel, ele tinha que fazer a denunciação da lide. O que é essa denunciação da lide? Denunciação da lide, gente, o nome é horroroso, mas ele é um instituto processual, nada mais é, né, do que uma intervenção de terceiros. Então, quando o evictor ingressa com uma ação dominial, uma ação petitória, né, porque aqui não é processória, está discutindo a propriedade contra o adquirente, ele vai já fazer a denunciação da lide. Ou seja, ele vai trazer esse alienante para o polo passivo da ação, tá, para que ele responda conjuntamente. E o Código Civil dizia que se o adquirente não fizesse essa denunciação da lide, ele perderia o direito de estar cobrando, estaria perdendo o direito de regresso contra o alienante. O STJ achou que isso era muito injusto, né, porque ia depender do adquirente saber da relação processual, que existe uma modalidade de intervenção de terceiros ali para ser feita. Então o STJ decidiu que, mesmo que o adquirente não faça aí essa denunciação da lide, ele vai ter o direito de regresso. O STJ pacificou isso durante muito tempo. O novo Código de Processo Civil já contempla aí essa possibilidade, porque era muito injusta em relação ali ao adquirente. Outro cuidado que eu tenho que ter é o seguinte: o Código Civil também fazia uma previsão de que esse adquirente podia ingressar, né, com essa ação regressiva contra o outro alienante que tinha vendido aqui, contra o outro que tinha vendido, né, uma cadeia, aqui no caso de vendedores. Mas o Código de Processo Civil entendeu que não é possível essa realidade, né? Essa modalidade de evicção é chamada de evicção per saltum, porque você poderia chamar qualquer uma das partes ali que alienou aquele imóvel anteriormente. Então a regra, segundo o Código de Processo Civil, que revogou ali o Código Civil, é que você ingresse com essa ação regressiva contra o alienante mais próximo. Não se limite mais ali essa regra da evicção per saltum. Outro cuidado que nós temos que ter é em relação à cláusula. É possível, mediante uma cláusula contratual, você excluir os efeitos da evicção. Como assim, professor? Você pode excluir ali a responsabilidade sobre a evicção por meio de um contrato. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Você está comprando um imóvel de uma pessoa em que essa pessoa que está vendendo se exclui de qualquer responsabilidade. Se aparecer ali um evictor ali, ela não tem que pagar indenização. Certos alunos até perguntam: mas professor, para que alguém ia fazer um contrato tão desfavorável? Aí eu verifico que na prática não é tão incomum. Às vezes você já tem um imóvel ali que já tem um usucapiente em cima daquele imóvel. Uma pessoa que já usucapiou. Então ela já está comprando mais barato porque ela vai expulsar aquela pessoa daquele território. É claro que isso aí a gente não aprende na graduação, isso aí você vê nos casos práticos. Então, por meio de uma usucapião também pode ocorrer a evicção, tá? Então, o evictor, que é o verdadeiro dono ali no caso, usucapia um terreno, né? Então ele vai ingressar com uma ação. Por isso é que há essa possibilidade de você excluir. Não só excluir, mas diminuir os riscos da evicção, tá? De aumentar os riscos da evicção, de excluir mediante um contrato. Outro cuidado que nós temos que ter é o seguinte: também é uma regra que se aplica a contratos onerosos, mas no caso de você adquirir, por exemplo, um imóvel em asta pública, professor, o que é isso? Quando o Poder Judiciário vai fazer ali a penhora de um determinado bem, é feito um concurso ali para vender aquele imóvel. Concurso que eu falo porque vai ter ali as modalidades, né? Uma dessas modalidades é aquela venda em asta pública. Se for uma aquisição em asta pública, ou seja, onde o valor é mais ou menos de mercado, vai ocorrer a evicção. Agora, se for a arrematação
em asta pública, aí não vai ocorrer o risco da evicção, porque ali é comprado por um valor muito baixo. Então a gente tem que tomar o cuidado, há a possibilidade da evicção também em imóvel adquirido mediante asta pública. Bom, bons estudos para vocês, esses seriam as questões que eu tinha que ponderar aqui sobre a evicção.